pedir que todos desliguem os seus microfones, né? Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele esta oportunidade que Ele nos dá nesta noite, de podermos estudar um pouco mais os seus ensinamentos, aprender um pouco mais com essa doutrina maravilhosa que Ele nos deixou, né? Ensinamentos de boas condutas e caminhos que prometem para nós grandes felicidades e grandes realizações. Que Ele nos abençoe nessa noite. Vamos então nos entregar na mão dele, orar e meditar junto com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento gratificante, não é? Que a luz divina nos ilumine nesta noite. Vamos também elevar o nosso carinho à doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, né? Toda a equipe que nos acompanha, principalmente o doutor Deolindo, que está sempre junto de nós agora, né? Nos ajudando a superar todas as nossas dificuldades. Muito bom. Nossa lição de hoje no Fonte Viva ela é a número 64 e tem o título de Semeadores. Então, Jesus nos disse a seguinte frase: eis que o semeador saiu a semear. São palavras de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 3. E Emmanuel nos traz a seguinte orientação sobre este título, Semeadores. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão, quando se dispõe a contar a parábola do semeador. Começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada
de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se lhe acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse, afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Muito bem. Lição muito bonita, né? Mas há necessidade de que a gente faça um parêntese e fale um pouco sobre a parábola do semeador. É a base do nosso entendimento dessa lição que nos traz Emmanuel, né? Através dessa frase que Jesus colocou: eis que o semeador saiu a semear. Então, a parábola do semeador, que está narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, né? Ela é a palavra de Deus, recebida por diferentes tipos de pessoas, né? As passagens que ela nos relata, essa parábola, é representado ficticiamente por pessoas, por situações, né? São diferentes tipos de solo que ele coloca nessa parábola, representando os diversos tipos das pessoas. Então, esta palavra está semeada em todos. Jesus plantou essa semente da luz em todos nós. E nós somos responsáveis por fazê-la germinar e se multiplicar e trazer bons frutos para nós, né? E que ouvem essa oração com o coração receptivo, com o coração em festa, para que receber esses ensinamentos e, mais importante de tudo isso, colocá-los em prática, né? Então, ela representa o Evangelho e a palavra de Deus, que pode ser vista como o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Então, ele anuncia que o semeador, né, é aquele que saiu para semear. Então, o semeador é a figura daquele que sai para ajudar os irmãos, levar a palavra de Deus, compartilhar ensinamentos daquilo que tem aprendido, né? E os tipos de solos que ele coloca nessa parábola, né? Por exemplo, primeiro, a beira do caminho, né? Representa este caminho, pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendem, não sabem decifrar este ensinamento que Jesus nos traz. E aí, o que ocorre com isso? As palavras ficam em vão,
elas são levadas embora pelas situações adversas que acontecem no dia a dia, né? Então, é a situação onde ele deixa sementes à beira do caminho e não conseguem ser germinadas, não dão frutos, nascem mortas ali mesmo, à beira dos caminhos, né? Por ser um solo duro, um solo que não é trabalhado, né? Então, tudo isso ele vai nos colocando, né? E o solo pedregoso, as sementes que caem por solos pedregosos, né? Representa aqueles que ouvem com alegria, mas não têm raízes profundas. A religião, a espiritualidade é uma coisa passageira, não tem uma valorização nesse sentido, né? E aí surgem os problemas por causa da perseguição em causa da fé. E aí essas pessoas acabam desistindo rapidamente desses frutos, dessas sementes, né? E o solo espinhoso que ele fala na nossa parábola, né? Ela representa as pessoas que ouvem a palavra e são sufocadas. São sufocadas por preocupações do mundo material, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, impedem o crescimento da semente, valorizam a parte material, esquecendo-se da parte espiritual, né? Então, estes são os ensinamentos que a parábola nos traz. E aí, aquela semente que cai no solo bom, né, representa aquelas pessoas que escutam a palavra, que entendem, que aceitam com o coração cheio de amor, receptivo, né, e colocam em prática tudo aquilo que estão produzindo, frutos de suas vidas, as suas experiências, né? Então, vejam que essa parábola tem uma grande importância no seu entendimento no dia a dia para nós, né? E, e ela enfatiza muito a recepção da palavra de Deus em nossas vidas, né? E depende da condição do nosso coração, né? Para que esta mensagem possa gerar resultados diferentes em todos nós, e dependendo do solo que cai, como Jesus ali coloca. Então nós temos que ter este cuidado, semear, o semeador, né? Semear em solo certo e reto, né? Então, ela ensina sobre a importância de nós nos preparar os nossos corações, preparar os nossos corações para receber estes ensinamentos que Deus nos trouxe, né? E que a gente possa germinar essas sementes plantadas em nossos corações, crescer e produzir frutos em nossas vidas, né? Então, vejam que esta parábola é de muita importância para que a gente possa fazer o entendimento desse título de hoje, os semeadores, né? E nós sabemos, como está ali, os ensinamentos são profundos e sublimes. Essa expressão, semeadores, né? E ela é de uma inestimável importância, como nos diz Emmanuel, né? Porque nós precisamos ter essa imagem, transferindo esta imagem de solo para o nosso espírito, para que a gente possa colocar as nossas renovações, a nossa lavoura, a nossa semeadura de elevação. É assim que nós vamos elevar-nos, né? Através
daquilo que estamos semeando, né? Então, nós somos compelidos a desintegrar o velho cárcere que existe dentro de nós, para que nós possamos evoluir e melhorar, né? E assim, com esse serviço ao próximo, semeadura, né, do nosso ensinamentos que adquirimos, nós possamos colher bons frutos, não é verdade? E aí, este excursionamento que nós fazemos por estes caminhos para o interesse geral, para que a extensão dele a gente encontre a nossa semeadura sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a oportunidade. É através dessas situações que nós temos a nossa oportunidade, como o Emmanuel nos explica ali na nossa missão, que a gente possa, nesse roteiro, estar a caminho da luz divina, da luz que Jesus está reservando a todos nós, né? Então, vejam que estes ensinamentos, que a nossa luz possa brilhar através destes entendimentos que nós estamos colocando, né? E aprendemos que Cristo nos trouxe o caminho para que aprendamos e que a gente possa sair com Ele para semear, com Ele em nossos corações, com Ele nos iluminando, né? Então, vejam que esta parábola do semeador é de grande importância em nossas vidas, sabermos onde nós podemos exercer a nossa plantação, a nossa lavoura de irmãos para junto de nós. Para quê? Para que a gente possa fazer aquilo que Jesus quer de todos nós. Nos amarmos como uma grande família, unidos pelo amor em Cristo, pela luz divina, que Ele possa sempre nos abençoar, né? Muito bem. Está aí, então, o nosso estudo de hoje, desta parábola maravilhosa. Sabemos que Jesus nos traz ensinamentos através de parábolas. Nós temos que buscar o entendimento, estudar e caminhar junto dele. Que ele nos abençoe. Muito bem. Chegou o momento do nosso bate-papo. Este assunto de hoje tem, assim, bastante papo. Vamos lá, está aberto o microfone para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu acho que, pela lição de hoje, eu entendi que, né, nós também fomos semeados, né, por Jesus, e nós temos que nos perguntar que tipo de solo nós somos, né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer: que tipo de solo nós somos, que tipo de solo nós queremos ser. Emmanuel nos ensina, né, que nós também devemos ser semeadores, né, e trabalhar, espalhar o amor de Cristo, o amor ao próximo, né? Semear as boas ações, o evangelho de Jesus. Porém, eu acho que, primeiramente, a gente tem que se fazer essa pergunta: que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu fui, né? Essa sementinha que Jesus plantou, que tipo de solo eu fui? E nós, como semeadores, nós também temos que ter a consciência que nós vamos encontrar pelo caminho todos os tipos de solo, né? Os que vão acolher a palavra, aprender,
passar a semear, e também vamos encontrar aquele solo que não vai dar frutos, vai ouvir, depois não vai seguir, mas a gente tem que aprender a não desistir, seguir, né? Então, a gente tem que ser o bom solo, né? Para dar bons frutos, né? Para sermos os bons semeadores. Foi isso que eu aprendi com a lição de hoje, né? Para a gente poder fazer um bom trabalho ao próximo, né? E assim a gente seguir a nossa caminhada também para a evolução com o que Jesus nos ensinou. Acho que é isso. Ok, Ana, muito obrigado. Quem mais quer falar? Dankmar, Oi. Tereza. Eu entendi assim, que Jesus, né, ele plantou em nós já nascemos com essa sementinha, né, do amor, e com o tempo que a gente vai aprendendo os seus ensinamentos, como a Ana falou, a gente tem que se questionar o que nós somos, para que mais tarde, ou que a gente faça uma análise, tenha consciência e faça as mudanças necessárias, que é isso que ele quer de nós, que a gente se entenda, que a gente se conheça, para que a gente possa fazer essas mudanças e possamos ajudar o nosso irmão, levando uma palavra de conforto, porque em todos os momentos nós podemos ser o semeador, seja em qual situação for. E quando a gente não conseguir, a gente fazer uma oração a ele, pedir a sua ajuda, porque ele vai nos mostrar o caminho a seguir, a palavra certa na hora certa. Eu entendi assim, que é isso que ele quer de nós, porque o amor ele já nos deu, os ensinamentos ele deixou para nós, né? Então agora basta a gente refletir e colocar em prática. Foi isso. Muito bom, é isso aí mesmo. Jesus já plantou em nós o amor e nos deu a escolha que a gente trilhe o caminho que nos convém, não é? Vamos dizer assim, tá? Por isso tem a lei do livre-arbítrio. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que quer para si. Que tipo de solo, né? Como disse a Ana. Que tipo de solo nós somos? O que nós precisamos fazer para melhorar, né? Para seguir estes ensinamentos, não é verdade? Muito bom. Quem mais quer falar? Vou falar um pouquinho. Ok. Estava dando uma olhadinha aqui, meio corrida agora à tarde, não consegui fazer muita coisa. Que nem árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade e pela produção. Né? Como será que está a nossa árvore? Nós estamos produzindo, estamos dando bons frutos. Será que tem gente aproveitando também dessa árvore para a gente poder repartir com os outros? Né? Como será que está o nosso semear? Porque o nosso semear não é só para a gente. É um crescimento nosso para estar ensinando as outras pessoas também a semear. Né? Onde que estão caindo as nossas sementes? Nós temos muitas pessoas ligadas a nós que eles não têm paciência nem para semear, nem para esperar a colheita e nem para aproveitar da colheita. Né? Eles pensam que é semear hoje e vai colher amanhã. Nada existe assim. Né? Eu fui criado, é uma outra coisa, eu fui criado na roça, o meu avô falava, quem não semeia, não nasce. Quem não nasce, não colhe, e quem não colhe, não come. É igual aqui. Nós estamos semeando hoje para um dia lá a gente pegar e comer. Mas nós temos que distribuir, nós temos que ter paciência, ser perseverante. Não é todo dia que a gente pede e recebe. É uma colheita da nossa vida.
Nós trabalhamos 30 dias. 30 dias, trabalhamos. É um plantio diário, para depois, ali, 30 dias, nós recebemos o nosso salário. E, às vezes, um descontentamento, que a gente pega esse bem material, consome tudo e acaba, e às vezes a gente esquece de semear para nós, que nós vamos usar lá na frente. Só para não ficar muito repetitivo, eu vou ler 2 frases aqui. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas suas ações seremos conhecidos. Então a gente precisa semear, mas nós não temos o direito de ficar isso para nós. Temos que repartir, temos que divulgar, temos que ensinar, né? Para nós e para os outros colher bons frutos, né? Porque não adianta ter uma turma boa se tem uma turma ruim que não... Eu não gosto de falar ruim. Uma turma não tão preparada que não está semeando a parte dele, né? Então fica-se um negócio muito desigual. Eu acho que nós temos que semear para ter uma igualdade no mundo, para diminuir tantos sofrimentos que existem por aí. Assim seja. Muito obrigado, Gilberto. Muito bem. Alguém mais quer falar? Dankmar, Oi. eu queria, se eu estiver errada, eu queria uma orientação. Eu penso assim também, que a gente tem que se mudar o nosso modo de ver as pessoas, da gente ter a humildade de reconhecer os nossos erros, para que essa semeadura seja feita, que a colheita vem. E que nem o seu Gilberto falou, né? Que tem pessoas que não fazem. Não é que elas não fazem, é que eu acho que elas ainda não se encontraram, elas ainda não conseguem se reconhecer e fazer essa análise, sabe, do que elas estão certas, do que estão erradas, né? Mas mesmo assim, elas conseguem muitas vezes semear alguma coisa de bom, porque nem todo mundo é só ruim ou só bom, né? Todos nós temos, assim, esses acertos e erros que a gente tem que analisar, né? E porque Jesus também, ele estava assim, no caminhar dele, ele não encontrou só pessoas boas. O que ele dizia para nós? Que ele não veio para os bons, para os sãos, mas sim para os doentes, para os mais necessitados. Eu acho que é isso que ele espera de nós, que a gente vá à procura desses necessitados, ou que quando eles vêm até nós, no nosso dia a dia, nos nossos familiares, nossa convivência, no dia a dia mesmo, né? Que a gente não precisa ir longe. Às vezes nós temos que nos ajudar a nós mesmos, né? A fazer essa semeadura dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo. Eu queria ver se a minha linha de raciocínio está certa. Eu concordo plenamente com o seu raciocínio, sim. Né? Não existem, todas as pessoas não estão preparadas para receber essas sementes que nós temos para plantar. Né? Então, é o tipo do solo que Jesus identifica ali na nossa parábola. Né? Então, cada um absorve de uma forma esses ensinamentos. Tá? O que nós temos que saber, o que nós temos que ter conhecimento, que é justamente nesses solos é que nós temos que plantar as nossas sementes, para que esses solos se multipliquem e se tornem férteis, né? Para que essas pessoas possam ser trazidas para o nosso convívio, para que a gente possa fazer aquilo que Jesus quer de nós, que nos tornemos uma grande família pelo amor, pelo ensinamento comum entre todos. Então, é como diz Emmanuel ali na nossa lição, né?
excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Qual é o interesse geral? Vivermos no amor, na felicidade de Jesus. E na infinita extensão dele, encontraremos terra das almas, né? E sufocadas por espinheiros, ralada de pobrezas, né? Revestida de pedras, intoxicadas de pântanos. E é aí que oferece-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Agir para que nesse roteiro que o divino semeador pautou, o ministério da luz, a luz divina, a luz que Jesus coloca para todos nós. Mas está certinho, sim, Teresa, eu concordo com você, viu? Muito bem. Nós vamos agora, tem mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? André, a sua vez para suas reflexões. Sim. Apesar que foi bem falada a parábola, né, do semeador e a semeadura, que é o texto de hoje, mas é importante a gente entender algo. Jesus, ele pregou, Jesus curou, Jesus converteu muitas pessoas para o cristianismo. Jesus deixou marcado a verdade para todos os tempos, através da fé em Deus, nosso Pai, através da lei do amor e também do processo de aperfeiçoamento do ser através da reencarnação, mediante o aprendizado que os leva ao reino dos céus. Então, por aí a gente começa a pensar, né? Quanto Jesus nos trouxe de ensinamento e quanto ele semeou para toda a humanidade. E ele ainda dizia algo, de que não teríamos nós que ter a ambição de converter a todos. Onde ele dizia, leve a palavra, mas não perca o tempo para aqueles que não querem ouvi-los. Porque cada um está no seu tempo, cada um está na sua condição. Mas a palavra não deixa de ser uma semente jogada, na qual ela caiu numa terra não fértil, ou num espinheiro, ou num pedregulho. Mas ela, no decorrer do tempo, chegará numa terra fértil. Porque nós, como sementes, que fomos criados por Deus, dentro da simplicidade e da ignorância, com objetivos claros de progresso, de evolução. Estaremos a nos melhorarmos a cada tempo, dentro dos esforços que nós emanamos para conosco mesmo, primeiro, para estar mais próximo de Deus. Segundo, para aproveitar essas etapas reencarnatórias para o aprendizado.
e também para este elo de convivência com o seu próximo, que é viver em sociedade. Passar por provas diversas, por expiações daquilo da qual cultivamos de errado ou de mal em nossas vidas, para que assim tenhamos nós a condição de, num determinado momento, estarmos libertos de tudo isto, estarmos então a caminhar como um ser que já está buscando a sua regeneração. Então ele se libertou daqueles resquícios imundos que estava presente junto a ele, para posteriormente a regeneração buscar esse dentro do processo evolutivo um dos melhores, sempre tendo que semear, porque a semeadura ela vai ser eterna, porque sempre tem aquele que precisa da semente para poder se alimentar e fazer com que assim germine dentro do seu coração, diante da tua alma ou do teu espírito. E nós temos consciência de tudo isso, porque essa parábola do semeador era bem clara. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, idêntica da qual ela está no livro sagrado, independente das traduções, das quais assim foram colocadas mediante a filosofia que cada um adotou da religiosidade. Ela está lá, intacta, bem clara. E da qual temos nós que interpretá-la sempre, não apenas como ela foi interpretada, né, da semente que caiu na terra infértil, da semente que caiu nos espinheiros, da semente que caiu no terreno pedregoso, da semente que caiu na terra fértil. Porque o interpretar dessa forma é muito simples. É olhar para nós, igual já foi falado hoje, e ver qual semente eu sou, ou que solo eu sou. A semente de Deus caiu junto a mim. Será que irei eu cuidar dela com muito carinho, para que realmente ela possa vir a germinar no futuro não tão distante? Tenho eu oportunidades, independente da sua seita religiosa, de buscar aprendizado mediante os ensinamentos de Jesus? Tenho muitas oportunidades. Ali é uma semente jogada. O que estarei eu a fazer com aquele ensinamento, com esta semente? Estarei eu a colocar em prática no meu dia a dia, fazendo do que o solo da qual eu me torno produza 100 por 1? Ou seja, possa eu multiplicar o aprendizado adquirido nas palavras que eu posso direcionar ao próximo? Apenas isso basta? Não. Temos que ter atitudes, que através da atitude tem o exemplo. O exemplo é o que tem um peso muito maior para fazer com que o seu próximo possa repensar
na condição que ele se encontra, repensar de como ele está interpretando a vida, repensar de como ele está perante Deus, repensar de como ele está perante sua família, repensar de como ele está perante a sociedade, de como ele está perante si mesmo, para que então assim possa ele vencer e agradecer a Deus a oportunidade reencarnatória e a oportunidade de ter que passar por vários terrenos e assim vir afirmar-se no terreno fértil. Então olhemos um pouco mais para nós. Olhemos um pouco mais para o nosso próprio umbigo. Analisemos o que temos de pontos ainda obscuros que tanto nos incomodam, nos perturbam. Analisemos o que já temos de pontos positivos que nos iluminam, que nos fortalecem, que nos impulsionam com esperança a vir a realizar as nossas obrigações diárias, independente que seja o material ou o espiritual ou o sentimental. Mas analisemos e façamos com que elas se propaguem para aqueles que Deus colocou em seus caminhos. Igual Jesus disse, não sonhemos em converter o mundo, porque muitos ainda não querem ser convertidos. Mas olhemos para aquela pequena sociedade a qual faz parte da nossa vida diária. E também não sonhamos em converter a todos, mas levemos a palavra, porque muitos, ou a maioria deles, irão ouvir, a maioria deles irão caminhar de forma diferente por aquilo da qual você pode oferecer. Aí a oportunidade ou a reencarnação realmente tem ou atinge o seu êxito, da qual o Pai assim nos proporcionou. Então, olhemos nesse instante a Deus, rogamos a Ele que nos traga toda essa tua luz. Pediria a todos nesse instante que criem dentro da sua mente, dentro do coração, uma luz maravilhosa e façam com que essa luz se transforme na imagem do divino e amado Mestre. E divida com ele este momento maravilhoso de bálsamo, de luz, de paz, de esperança. Que a sabedoria para enfrentar as suas dificuldades esteja sempre presente e com clareza, para que decisões assertivas assim sejam colocadas na sua vida. Unamos-nos todos com essa imagem de Jesus. Criemos essa egrégora maravilhosa que está
a envolver e a dominar a todos os vossos corações, a todas as vossas mentes, alimentando ao vosso organismo, protegendo os vossos lares e ao mesmo tempo envolvendo os vossos entes queridos que estão nos vossos lares ou distante deles. Porque o amor toma proporções inimagináveis. O amor da qual colocamos junto a Jesus adentra no coração de muitos. E ele age de forma silenciosa, mas da qual provoca transformações grandiosas. Então entreguemos-nos nós nesse momento em oração e completemos a tudo que o Pai tem a nos oferecer. Até porque também somos coparticipativos nesse instante, como instrumentos doadores do amor, da qual esses mensageiros do Senhor está a redistribuir para os 4 cantos deste planeta. Muitos estarão a se alimentar e a se curar. Muitos estarão a se alimentar e a se apaziguar. Muitos estarão a se alimentar, mas infelizmente ainda não tendo a capacidade de discernir o que está a ocorrer consigo. Mas que a bondade do Divino e amado Mestre no tempo propício também atinja a esses que ainda não conseguem o entender e o aceitar na sua amplitude, porque o aceitar não basta apenas dizer, tem que fazer. Sem atitude, sem exemplos, poucos somos. Então, também a ação curativa desses nossos amigos, coordenado por Bezerra, se paire também sobre todos vocês. Principalmente para aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão acamados, aqueles que estão perturbados. Onde podemos nós também direcionar para aqueles que estão bem próximos de nós, que estejam com alguma deficiência, que tanto necessita de Deus, de Jesus nesse instante, para que assim venha a apaziguar o vosso sofrimento, ou a vossa dor, ou a vossa perturbação espiritual. Então assim, Pai, assim, Mestre, assim, Bezerra, a Ti nós entregamos este momento salutar de todos esses irmãos que assim colocaram o seu sentimento sincero e fraterno acima de tudo, proporcionando esses fluidos maravilhosos de proteção, de luz e de cura. E assim seja, Pai. Receba a nossa gratidão, Dr. Deolindo, pelo carinho, pela energia, pela luz que foste portador neste momento, que nos trouxe essas vibrações maravilhosas de conforto e de paz a todos nós, a todos os enfermos, com os nomes dos nossos grupos, que eles possam compartilhar conosco de toda esta energia maravilhosa que nos trouxe neste momento. Em gratidão a este momento maravilhoso que tivemos, vamos dirigir a prece de Cáritas, que hoje a Suelizinha fará para nós.
Celizinha. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade e ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, e como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Muito bom. Bons ensinamentos, bons estudos, né? Foi maravilhoso. Uma boa noite a todos. Que todos tenham uma noite reconfortante, maravilhosa. Viu? E quem eu vejo amanhã, até amanhã.